Era justiça, mas a intolerância de Estevão começava na convicção que ele tinha de que com a dele morrera a última família, e fora com ela a derradeira tradição do amor. Que era preciso para derrubar todo este sistema, ainda que momentâneo? Uma coisa pequeníssima, um sorriso e 2 olhos. Mas como esses 2 olhos não apareciam, Estevão entregava-se na maior parte do tempo aos seus estudos científicos, empregando as horas vagas em algumas distrações que o não prendiam por muito tempo. Morava só, tinha um escravo, da mesma idade que ele, e cria da casa do pai, mais irmão do que escravo, na dedicação e no afeto. Recebia alguns amigos, a quem visitava de quando, entre os quais incluímos o jovem padre Luís, a quem Estevão chamava Platão de Sotaina. Naturalmente bom e afetuoso, generoso e cavalheiresco, sem ódios nem rancores. Entusiasta por todas as coisas boas e verdadeiras, tal era o doutor Estevão Soares, aos 24 anos de idade. Do seu retrato físico já dissemos alguma coisa. Bastará acrescentar que tinha uma bela cabeça, coberta de bastos cabelos castanhos, 2 olhos da mesma cor, vivos e observadores. A palidez do rosto fazia realçar o bigode naturalmente encaracolado. Era alto e tinha mãos admiráveis. Capítulo 3. Estevão Soares visitou Menezes no dia seguinte. O deputado esperava-o, e recebeu-o como se fosse um amigo velho. Estevão marcará a hora da visita, que impossibilitava a presença de Menezes na Câmara, mas o deputado importou-se pouco com isso, não foi à Câmara. Mas teve a delicadeza de o não dizer a Estevão. Menezes estava no gabinete quando o criado anunciou-lhe a chegada do médico. Foi recebê-lo à porta. Pontual como um rei, disse-lhe alegremente. Era dever. Lembro-lhe que não me esqueci. E agradeço-lhe. Sentaram-se os 2. Agradeço-lhe porque eu receava sobretudo que me houvesse compreendido mal, e que os impulsos da minha simpatia não merecessem da sua parte nenhuma consideração. Estevão ia protestar. Perdão, continuou Menezes. Bem vejo que me enganei, e é por isso que lhe agradeço. Eu não sou rapaz, tenho 47 anos, e para a sua idade as relações de um homem como eu já não têm valor. A velhice, quando é respeitável, deve ser respeitada, e amadas quando é amável. Mas Veza não é velho, tem os cabelos apenas grisalhos, pode-se dizer que está na segunda mocidade. Parece-lhe isso, parece e é, seja como for, disse Menezes, a verdade é que podemos ser amigos. Quantos anos tem? Olhe lá, podia ser meu filho. Tem seus pais vivos? Morreram há 4 anos. Lembra-me haver dito que era solteiro, de maneira que os seus cuidados são todos para a ciência? É a minha esposa. Sim, a sua esposa intelectual, mas essa não basta a um homem como o senhor. Enfim, isso é com o tempo. Está ainda moço. Durante este diálogo, Estevão contemplava e observava Menezes, em cujo rosto batia a claridade que entrava por uma das janelas. Era uma cabeça severa, cheia de cabelos já grisalhos, que lhe caíam em gracioso desalinho. Tinha os olhos negros e um pouco amortecidos, adivinhava-se porém que deviam ter sido vivos e ardentes. As suíças também grisalhas eram como as de Lord Palmerston, segundo dizem as gravuras. Não tinha rugas de velhice, tinha uma ruga na testa, entre as sobrancelhas, indício de concentração de espírito, e não vestígio do tempo. A testa era alta, o queixo e as maçãs do rosto um pouco salientes. Adivinhava-se que devia ter sido formoso no tempo da primeira mocidade, e antevia-se já uma velhice imponente e augusta. Sorria de quando em quando, e o sorriso, embora aquele rosto não fosse de um ancião, produzia uma impressão singular, parecia um raio de lua no meio de uma velha ruína. Vi que o sorriso era amável, mas não era alegre. Todo aquele conjunto impressionava e atraía. Estevão sentia-se cada vez mais arrastado para aquele homem, que o procurava, e lhe estendia a mão.
A conversa continuou no tom afetuoso com que começara. A primeira entrevista da amizade é o oposto da primeira entrevista do amor. Nesta mudez é a grande eloquência, naquela inspira-se e ganhasse a confiança, pela exposição franca dos sentimentos e das ideias. Não se falou de política. Estevão aludiu de passagem às funções de Menezes, mas foi um verdadeiro incidente a que o deputado não prestou atenção. No fim de uma hora, Estevão levantou-se para sair, tinha de ir ver um doente. O motivo é sagrado, se não retinham, mas eu voltarei outras vezes. Sem dúvida alguma, e eu irei vê-lo algumas vezes. Se no fim de 15 dias não se aborrecer. Olhe, venha de tarde, janta algumas vezes comigo, depois da Câmara estou completamente livre. Estevão saiu prometendo tudo. Voltou lá, com efeito, e jantou 2 vezes com o deputado, que também visitou Estevão em casa, foram ao teatro juntos, relacionaram-se intimamente com as famílias conhecidas. No fim de um mês eram 2 amigos velhos. Tinham observado reciprocamente o caráter e os sentimentos. Menezes gostava de ver a seriedade do médico e o seu bom senso, estimava-o com as suas intolerâncias, aplaudindo-lhe a generosa ambição que o dominava. Pela sua parte o médico via em Menezes um homem que sabia ligar a austeridade dos anos à amabilidade de cavalheiro, modesto nas suas maneiras, instruído, sentimental. Da misantropia anunciada não encontrou vestígios. É verdade que em algumas ocasiões Menezes parecia mais disposto a ouvir do que a falar, e então o olhar tornava-se-lhe sombrio e parado, como se em vez de ver os objetos exteriores, estivesse contemplando a sua própria consciência. Mas eram rápidos esses momentos, e Menezes voltava logo aos seus modos habituais. Não é um misantropo, pensava então Estevão, mas este homem tem um drama dentro de si. A observação de Estevão adquiriu certo caráter de verossimilhança quando uma noite em que se achavam no teatro lírico, Estevão chamou a atenção de Menezes para uma mulher vestida de preto que se achava em um camarote da primeira ordem. Não conheço aquela mulher, disse Estevão. Sabe quem é? Menezes olhou para o camarote indicado, contemplou a mulher por alguns instantes e respondeu, não conheço. A conversa ficou aí. Mas o médico reparou que a mulher 2 vezes olhou para Menezes, e este 2 vezes para ela, encontrando-se os olhos de ambos. No fim do espetáculo, os 2 amigos dirigiram-se pelo corredor do lado em que estivera a mulher de preto. Estevão teve apenas nova curiosidade, a curiosidade de artista, quis vê-la de perto. Mas a porta do camarote estava fechada. Teria já saído ou não? Era impossível sabê-lo. Menezes passou sem olhar. Ao chegarem ao patamar da escada que dá para o lado da Rua dos Ciganos, pararam os 2 porque havia grande afluência de gente. Daí a pouco ouviu-se passo apressado, Menezes voltou o rosto, e dando o braço a Estevão desceu imediatamente, apesar da dificuldade. Estevão compreendeu, mas nada viu. Pela sua parte, Menezes não deu sinal algum. Apenas se desembaraçaram da multidão, o deputado encetou uma alegre conversa com o médico. Que efeito lhe faz? Perguntou ele, quando passa no meio de tantas damas elegantes, aquela confusão de sedas e de perfumes. Estevão respondeu distraidamente, e Menezes continuou a conversa no mesmo estilo. Daí a 5 minutos a aventura do teatro tinha-se-lhe varrido da memória. Capítulo 4. Um dia Estevão Soares foi convidado para um baile em casa de um velho amigo de seu pai. A sociedade era luzida e numerosa. Estevão, embora vivesse muito arredado, achou ali grande número de conhecidas. Não dançou, viu, conversou, riu um pouco e saiu. Mas ao entrar levava o coração livre, ao sair trouxe nele uma flecha, para falar a linguagem dos poetas da Arcádia. Era a flecha do amor. Do amor? A falar a verdade não se pode dar este nome ao sentimento experimentado por Estevão, não era ainda o amor, mas bem pode ser que viesse a sê-lo.
Por enquanto era um sentimento de fascinação doce e branda, uma mulher que lá estava a produzir nele a impressão que as fadas produziam nos príncipes errantes ou nas princesas perseguidas, segundo nos rezam os contos das velhas. A mulher em questão não era uma virgem, era uma viúva de 34 anos, bela como o dia, graciosa e terna. Estevão via-a pela primeira vez, pelo menos não se lembrava daquelas feições. Conversou com ela durante meia hora, e tão encantado ficou com as maneiras, a voz, a beleza de Madalena, que ao chegar à casa não pôde dormir. Como verdadeiro médico que era, sentia em si os sintomas dessa hipertrofia do coração que se chama amor e procurou combater a enfermidade nascente. Leu algumas páginas de matemáticas, isto é, percorreu-as com os olhos, porque apenas começava a ler o espírito aliava do livro onde apenas ficavam os olhos, o espírito ia ter com a viúva. O cansaço foi mais feliz que Euclides, sobre a madrugada Estevão Soares adormeceu. Mas sonhou com a viúva. Sonhou que a apertava em seus braços, que a cobria de beijos, que era seu esposo perante a igreja e perante a sociedade. Quando acordou e lembrou-se do sonho, Estevão sorriu. Casar-me, disse ele. Era o que me faltava. Como poderia eu ser feliz com o espírito receoso e ambicioso que a natureza me deu? Acabemos com isto, nunca mais verei aquela mulher, e boa noite. Começou a vestir-se. Trouxeram-lhe o almoço, Estevão comeu rapidamente, porque era tarde, e saiu para ir ver alguns doentes. Mas ao passar pela rua do Conde lembrou-se que Madalena lhe dissera morar ali, mas aonde? A viúva disse-lhe o número, o médico porém estava tão embebido em ouvi-la falar que não o decorou. Queria e não queria, protestava esquecê-la, e contudo daria o que se lhe pedisse para saber o número da casa naquele momento. Como ninguém podia dizer-lhe, o rapaz tomou o partido de ir-se embora. No dia seguinte, porém, teve o cuidado de passar 2 vezes pela rua do Conde a ver se descobria a encantadora viúva. Não descobriu nada, mas quando ia tomar um tílburi e voltar para casa encontrou o amigo de seu pai em cuja casa encontrara Madalena. Estevão já tinha pensado nele, mas imediatamente tirou dali o pensamento, porque ir perguntar-lhe onde morava a viúva era uma coisa que podia traí-lo. Estevão já empregava o verbo trair. O homem em questão, depois de cumprimentar ao médico, e trocar com ele algumas palavras, disse-lhe que ia à casa de Madalena, e despediu-se. Estevão estremeceu de satisfação. Acompanhou de longe o amigo e viu-o entrar em uma casa. É ali, pensou ele. E afastou-se rapidamente. Quando entrou em casa achou uma carta para ele, a letra, que era desconhecida, estava traçada com elegância e cuidado, a carta recendia de sândalo. O médico rompeu o lacre. A carta dizia assim: amanhã tomasse chá em minha casa. Se quiser vir passar algumas horas conosco dar-nos-á sumo prazer. Madalena C. Estevão leu e releu o bilhete, teve ideia de levá-lo aos lábios, mas envergonhado diante de si próprio por uma ideia que lhe parecia de fraqueza, cheirou simplesmente o bilhete e meteu-o no bolso. Estevão era um pouco fatalista. Se eu não fosse aquele baile não conhecia esta mulher, não andava agora com estes cuidados, e tinha conjurado uma desgraça ou uma felicidade, porque ambas as coisas podem nascer deste encontro fortuito. Que será? Eis-me na dúvida de Hamleto. Devo ir à casa dela? A cortesia pede que vá. Devo ir, mas irei encouraçado contra tudo. É preciso romper com estas ideias, e continuar a vida tranquila que tenho tido. Estava nisto quando Menezes lhe entrou por casa. Vinha buscá-lo para jantar. Estevão saiu com o deputado. Em caminho fez-lhe perguntas curiosas. Por exemplo, acredita no destino, meu amigo? Pensa que há um Deus do bem e um Deus do mal, em conflito travado sobre a vida do homem? O destino é a vontade, respondia Menezes, cada homem faz o seu destino. Mas enfim nós temos pressentimentos.
Às vezes adivinhamos acontecimentos em que não tomamos parte. Não lhe parece que é um Deus benfazejo que nolo segreda? Fala como um pagão, eu não creio em nada disso. Creio que tenho o estômago vazio, e o que melhor podemos fazer é jantar aqui mesmo no Hotel de Europa em vez de ir à Rua do Lavradio. Subiram ao Hotel de Europa. Ali haviam vários deputados que conversavam de política, e os quais se reuniram a Menezes. Estevão ouvia e respondia, sem esquecer nunca a viúva, a carta e o sândalo. Assim, pois, davam-se contrastes singulares entre a conversa geral e o pensamento de Estevão. Dizia, por exemplo, um deputado: o governo é reator, as províncias não podem mais suportá-lo. Os princípios estão todos preteridos. Na minha província foram demitidos alguns subdelegados pela circunstância única de serem meus parentes. Meu cunhado, que era diretor das rendas, foi posto fora do lugar, e este deu-se a um Peralta contraparente dos Valadares. Eu confesso que vou romper amanhã a oposição. Estevão olhava para o deputado, mas no interior estava dizendo isto. Com efeito, Madalena é bela, é admiravelmente bela. Tem uns olhos de matar. Os cabelos são lindíssimos, tudo nela é fascinador. Se pudesse ser minha mulher, eu seria feliz, mas quem sabe? Contudo, sinto que vou amá-la. Já é irresistível, é preciso amá-la. E ela? Que quer dizer aquele convite? Amar-me-á. Estevão embebera-se tanto nesta contemplação ideal, que, acontecendo perguntar-lhe um deputado se não achava a situação negra e carrancuda, Estevão, entregue ao seu pensamento, respondeu: é lindíssima. Ah! Disse o deputado, vejo que o senhor é ministerialista. Estevão sorriu, mas Menezes franziu o sobrolho. Compreenderá tudo. Capítulo 5. Quando saíram, o deputado disse ao médico: meu amigo, você é desleal comigo. Por quê? Perguntou Estevão, meio sério e meio risonho, não compreendendo a observação do deputado. Sim, continuou Menezes, você esconde-me um segredo, eu? É verdade, e um segredo de amor. Ah! Disse Estevão, por que diz isso? Reparei há pouco que, ao passo que os mais conversavam em política, você pensava em uma mulher, e mulher, lindíssima. Estevão compreendeu que estava descoberto, não negou. É verdade, pensava em uma mulher. E eu serei o último a saber? Mas saber o quê? Não há amor, não há nada. Encontrei uma mulher que me impressionou e ainda agora me preocupa, mas é bem possível que não passe disto. Aí está. É o capítulo interrompido, um romance que fica na primeira página. Eu lhe digo, há de me ser difícil amar. Por quê? Eu sei. Custa-me a crer no amor. Menezes olhou fixamente para Estevão, sorriu, abanou a cabeça e disse: olhe, deixe a descrença para os que já sofreram as decepções, o senhor está moço, não conhece ainda nada desse sentimento. Na sua idade ninguém é cético. Demais, se a mulher é bonita, eu aposto que daqui a pouco há de dizer-me o contrário. Pode ser, respondeu Estevão. E ao mesmo tempo entrou a pensar nas palavras de Menezes, palavras que ele comparava ao episódio do teatro lírico. Entretanto, Estevão foi ao convite de Madalena. Preparou-se e perfumou-se como se fosse falar a uma noiva. Que sairia daquele encontro? Viria de lá livre ou cativo? Já seria amado? Estevão não deixou de pensá-lo, aquele convite parecia-lhe uma prova irrecusável. O médico, entrando num tílburi, começou a formar vários castelos no ar. Enfim chegou a casa. Capítulo 6. Madalena estava na sala acompanhada de um filho. Ninguém mais. Eram 9h30. Viria eu cedo demais? Perguntou ele à dona da casa. O senhor nunca vem cedo. Estevão inclinou-se. Madalena continuou: se me acha só, é porque, tendo enfermado um pouco,
mandei desavisar as poucas pessoas que eu havia convidado. Ah! Mas eu não recebi, naturalmente, eu não lhe mandei dizer nada. Era a primeira vez que o convidava, não queria por modo algum arredar de casa um homem tão distinto. Estas palavras de Madalena não valiam coisa alguma, nem mesmo como desculpa, porque a desculpa é fraquíssima. Estevão compreendeu logo que havia algum motivo oculto. Seria o amor? Estevão pensou que era, e doeu-se, porque, apesar de tudo, sonhara uma paixão mais reservada e menos precipitada. Não queria, embora lhe agradasse, ser objeto daquela preferência, e mais que tudo achava-se embaraçadíssimo diante de uma mulher a quem começava a amar, e que talvez o amasse. Que lhe diria? Era a primeira vez que o médico achava-se em tais apuros. Há toda razão para supor que Estevão naquele momento preferia estar 100 léguas distante, e contudo, longe que estivesse pensaria nela. Madalena era excessivamente bela, embora mostrasse no rosto sinais de longo sofrimento. Era alta, cheia, tinha um belíssimo colo, magníficos braços, olhos castanhos e grandes, boca feita para ninho de amores. Naquele momento trajava um vestido preto. A cor preta ia-lhe muito bem. Estevão contemplava aquela figura com amor e adoração, ouvia-a falar e sentia-se encantado e dominado por um sentimento que não podia explicar. Era um misto de amor e de receio. Madalena mostrou-se delicada e solícita. Falou no merecimento do rapaz e na sua nascente reputação, e instou com ele para que fosse algumas vezes visitá-la. Às 10h30 serviu-se o chá na sala. Estevão conservou-se lá até às 11 horas. Chegando à rua, o médico estava completamente namorado.